teologia da história. Se nós pegarmos a matéria central da teologia da história, pessoal, a matéria central da teologia da história é a providência divina. Vejam só. Como nós poderemos falar de uma providência divina sem a ajuda da teologia e da filosofia? Impossível. Jacques Bossuet, pessoal, ele dizia que a filosofia, ela namorava com a história. Tanto é que nós temos a filosofia da história. Né? Então, Bossuet, ele dizia que a filosofia e a história namoravam. Eu digo mais, eu digo que é um casamento. Né? A teologia da história, a definição concreta, preste minha atenção, a definição concreta de uma teologia da história é o campo de estudo que busca compreender, tá? Interpretar, pessoal, a história humana à luz da revelação divina. Essa é a definição. Só que o que acontece? Essa definição, interpretar a história humana à luz da revelação divina, todos os eventos históricos, de forma linear, essa definição ela entra em diálogo com a filosofia. Por quê? Porque a filosofia busca entender a sequência desses eventos. A casualidade, em algum sentido, desses eventos. Se eu pegar aqui outro exemplo de outra matéria da teologia da história, que também é central, uma matéria central da teologia da história, além da providência divina, é a metafísica. A teologia da história, ela fundamenta-se na metafísica. Vejam só que engraçado. Né? A teologia da história, ela considera a causa primeira, Deus, e a finalidade última, a salvação, como essenciais para entender a história. Para entender o sentido histórico. Então, e aí nós entramos na filosofia. A filosofia, ao discutir, né, a natureza da realidade e do tempo, ela entra numa relação com a teologia, ela ajuda a teologia, né, a estruturar a ideia de que Deus não só criou o mundo, mas continua a agir na história humana. Então, aqui vocês percebem que há uma relação entre filosofia, teologia e história. Uma relação é um diálogo, um casamento inseparável. É por isso que quando eu e o Geraldo conversávamos há alguns meses atrás sobre a ideia do seminário, e nós pensamos no Giovanni para ser o professor de filosofia, foi um casamento perfeito, um triângulo. Diferente da história secular, preste bem atenção, diferente da história da academia, a história secular, ela se concentra nos eventos de forma linear. Né? Na verdade, ela se concentra apenas nos eventos, nos fatos, né? Nas dinâmicas sociais que aqueles eventos causaram. Já a teologia da história, pessoal, ela propõe que esses eventos, essas dinâmicas sociais, esses fatos, eles têm um sentido transcendente, né? Onde o propósito de Deus está em constante manifestação no tempo e na história. Vocês conseguem entender isso aqui?